Então, este primeiro exercício diz: em relação ao conceito de pressão, assinale o que for correto. Considere que as densidades da água e do mercúrio são respectivamente 1 grama por centímetro cúbico e 13,6 gramas por centímetro cúbico, e que a pressão atmosférica corresponde à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio e que o campo gravitacional no local é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A primeira assertiva, ele diz que a pressão ela é uma grandeza vetorial. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que, apesar da força ser uma grandeza vetorial, porque a equação, que relaciona a pressão, nós temos que a pressão ela é igual à razão da força dividida pela área. Então, como a força é uma grandeza vetorial, a gente pode associar também e acreditar que a pressão é uma grandeza vetorial. E na verdade isso está errado, porque apesar da força ser uma grandeza vetorial, a pressão ela é uma grandeza escalar. Porque todas as operações que envolvem pressão, a gente sempre tem que tratar ela de um modo algébrico e nunca vetorial. Por que isso é verdade? Imagina que eu tenho um líquido dentro de um recipiente. Você concorda que esse líquido ele exerce pressão em todas as faces de contato desse recipiente? Então, nesse caso, eu não posso levar em consideração apenas um vetor de força, e sim todos eles. Então, essa nossa primeira alternativa ela já está errada. Para a gente trabalhar com pressão, a gente sempre trabalha ela de modo algébrico, de modo escalar, e nunca vetorial. Aí a segunda assertiva, ela fala, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de pressão pode ser calculada em Pascal. Então, para responder a 0,2, nós temos que a pressão ela é igual está escrito aqui embaixo, ela é força dividido pela área. A força ela é dada em Newton e a área é dada em metro quadrado. Então, nesse caso, a gente tem que a pressão é 1 Newton por metro quadrado. E nós temos que lembrar que quando nós temos 1 Newton dentro de 1 metro quadrado, isso é exatamente igual a 1 Pascal. Então, brincadeira à parte, pessoal, a gente tem que lembrar. Talvez essa piadinha até ajude vocês lá no dia da prova. 1 Newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal. Beleza? Então, já podemos assinalar essa 0,2 como sendo verdadeira. Então, essa aqui ela está correta. Beleza? Agora vamos para a 0,4. A 0,4 fala assim, a pressão atmosférica equivale a uma força de mais de 90.000 newtons agindo sobre a superfície de 1 metro quadrado. Para responder essa é bem tranquilo, basta a gente lembrar que toda vez que a gente fala de uma pressão atmosférica, que é de 1 atm, essa pressão atmosférica de 1 atm, ela equivale a 10 a quinta Pascal, certo? Só que nós acabamos de ver que 1 Pascal é a mesma coisa de 1 Newton por metro quadrado. Então, também posso escrever que essa pressão atmosférica de 1 atm, ela equivale a 10 a quinta Newton por metro quadrado. É equivalente, Newton por metro quadrado. Então, quer dizer que ela aplica essa força de 10 a quinta Newton a cada metro quadrado. Então, reescrevendo, agora tirando da notação científica, nós podemos pôr que essa pressão de 1 atm ela vai ser igual a 1, aí eu coloco 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso equivale a nosso Newton por metro quadrado. Então, aqui está falando, a pressão atmosférica equivale a uma força de mais de 90.000 newtons a cada metro quadrado? Sim, na verdade, seria que aproximadamente uma força de 100.000 newtons por metro quadrado. Então, essa alternativa aqui, 0,4, ela também está correta. Beleza? Agora, vamos para essa 0,8. Ela diz que, quanto maior for a área de contato da lâmina de uma faca com a superfície de alimento, mais facilmente ele será cortado. Então, por essa própria equação, a gente já consegue responder essa nossa 0,8, porque fala que a pressão ela é a força sobre a área. Então, está falando, quanto maior for a área de contato, mais facilmente ele será cortado? Não, porque quanto maior for essa área, maior vai ser a força necessária que eu preciso para exercer a mesma pressão. Então, na verdade, um objeto está bem afiado quando a gente tem que essa área ela é a menor possível. Por isso que quando a gente pega um amolador de facas, o que a gente faz? A gente pega essa área, que é onde vai ser feito o corte, certo? E nós passamos numa lima ou passamos nesse instrumento aqui que é para afinar cada vez mais. Que conforme a gente pega aqui, essa pressão,
ela é força pela área, né? Então, conforme a gente vai afiando, a gente diminui a área de contato. Se a gente diminui a área de contato, a gente consegue proporcionar uma maior pressão aplicando a mesma força, ok? Então, essa 0,8 aqui, nós temos que ela está errada. Então, essa 0,8 aqui, ela é falsa. Então, até agora, para retomar, a gente viu que a primeira ela é falsa, certo? Essa segunda aqui, 0,2, ela é verdadeira e essa aqui ela é verdadeira. Aí, por último, nós temos a 16, que diz assim, ó, uma coluna de 76 centímetros de mercúrio exerce a mesma pressão que uma coluna de 1 metro de água. Então, vamos lá, vamos resolver esse 16. Então, imagina que eu tenho aqui esses meus dois recipientes cilíndricos aqui, no formato de uma coluna. Então, aqui, pessoal, já marquei, né, ó, a altura da nossa coluna de mercúrio, que é 76 centímetros, passando para o sistema internacional é 0,76 metros. Aqui nós temos a coluna de água, que é de 1 metro, que eu coloquei no mesmo nível, mas é só para fazer uma representação esquemática, tá bom? A densidade foi dada aqui para a gente em grama por centímetro cúbico, também passando para o sistema internacional. Eu coloquei aqui que para a gente fazer a conversão de gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional, basta multiplicar por 1000. Sendo assim, a densidade do mercúrio será 13,6 vezes 1000, que dá 13.600 kg por metro cúbico, e a densidade da água agora será 1000 kg por metro cúbico. Então, para a gente conseguir entender se eles vão exercer a mesma pressão, a gente tem que calcular a pressão exercida por um líquido. Então, primeiro aqui eu vou fazer para o caso do mercúrio, do Hg. Então, nós temos que a pressão em um líquido, pressão é igual a ρgH. Então, a densidade específica do líquido, a gravidade e a sua altura. Então, a pressão será igual à densidade do mercúrio é 13.600. Então, vou colocar aqui 13.600. O valor da gravidade ali está 9,8, mas eu vou pôr aqui 10 mesmo. Porque é só para saber se é igual, então tanto faz eu utilizar 9,8 ou 10, desde que eu mantenha o mesmo valor nos dois. E a altura que nós temos aqui, uma altura aqui de 0,76 metros, certo? Então, a nossa pressão ela será igual. Vou fazer primeiro aqui, vou manter 13.600 para ficar mais fácil o cálculo. E aqui eu faço 10 vezes 0,76, encontro 7,6. Vou lá para o canto, faço essa continha, não vou fazer para a gente economizar tempo aqui. Encontramos que a pressão exercida por essa coluna de mercúrio vai ser igual a 103.000, certo? 360. E qual que vai ser a unidade aqui neste caso? Neste caso, como nós utilizamos tudo no sistema internacional, eu teria aqui a resposta em Newton por metro quadrado, ou eu também posso escrever, tá escrever aqui, ó, ou eu posso escrever que essa minha pressão ela é igual a 103.360 Pascal. Beleza? Então, esses são os valores da pressão que nós temos dessa coluna de mercúrio. Agora, falta a gente calcular essa pressão para a coluna de água. Então, vamos lá, vou pegar outra cor aqui. Então, para o caso da coluna de água, nós teremos que a pressão ela também vai ser dada por ρ vezes G vezes H. Então, essa pressão ela será igual à densidade da água, a gente tem ali que é 1000, então vai dar 1000 quilogramas, né, por metro cúbico, vezes a gravidade, aproximadamente 10, e essa altura de líquido que eu tenho, que é 1. Então, quando eu faço essa multiplicação, olha só, 1000 vezes 10, a gente vai encontrar 10.000. 10.000 o quê? Newton por metro quadrado. Ou eu também posso escrever que essa pressão P será igual a 10.000 Pascal. Ou ainda poderia escrever, né, 10 kN por metro quadrado ou 10 kPa. Só que eu não vou ficar tanto assim perdendo tempo com isso, porque na verdade o que a gente tem que fazer é responder essa 16, né? E a 16 pergunta se esses valores das pressões são iguais ou não. Então, um deu 10.000 e outro deu 103.360. Então, neste caso, a gente tem que essa última premissa ela é falsa, ok? Então, assim finalizamos esse nosso primeiro exercício da série.